vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e que nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença. Deixaram que neles desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados com a ingratidão deles. Interrogue friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração, pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas almas, envolva a todos nós. Gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga sempre presentes nesta casa. Gratidão a todos os irmãos que aqui estão, do plano físico, do plano espiritual. Que a paz de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Gratidão aos nossos irmãos de Praia Grande, o Paulo, nosso convidado para a palestra de hoje, a sua esposa, a Martinha, o Marcos, a Judite. Todos sejam bem-vindos e o nosso carinho pela presença de vocês aqui. Todos nós sabemos que a melhor maneira de demonstrar a nossa alegria, a nossa fé, é a prece. Que neste momento, todos nós que aqui estamos, possamos elevar o nosso pensamento em preces. Divino Mestre Jesus, de amor, luz e bondade, abençoa, ampara, fortalece aos nossos corações diante das nossas necessidades. Que possamos, Jesus amado, em todos os momentos de nossa vida, buscarmos as tuas mãos dadivosas para prosseguirmos as nossas jornadas evolutivas. Que neste momento a nossa prece, a nossa energia boa se estenda a todos os irmãos doentes, os doentes do corpo, os doentes da alma. Pedimos por aqueles que estão em seus lares enfermos,
por aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos asilos, nas prisões, em toda parte. Mas que as mãos amorosas de Jesus possa fortalecer e amparar a todos. Neste momento também lembramos dos nossos queridos que já se encontram na pátria espiritual. Que possam receber o nosso carinho, a nossa saudade, com a certeza que um dia, novamente, juntos, todos estaremos. Que a nossa saudade seja motivo de demonstrar o nosso amor, o nosso carinho por eles. Pai de infinito amor, te pedimos que o ano que ora se inicia seja de muita luz, de muita paz, que possamos sempre lembrar de Jesus em todos os momentos de nossa vida. Porque a paz que buscamos, nós em nenhum momento possamos pensar em nos apartar de Deus, nos apartar de Jesus. Com a presença divina, nós seremos fortes e teremos um 2025 repleto de muita saúde e muita paz. Assim seja. Assim seja. Na nossa casa, atendendo o nosso convite, o tema que ele vai falar para nós é a dor. Eles são do grupo de estudos Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande. É com você. Então, eu gostaria de agradecer em meu nome, Soleni, em nome do grupo de estudos Vinha de Luz, núcleo de estudos, da cidade de Praia Grande, o amável, fraterno convite honroso. E esperamos poder levar, através desta palestra, um pouco do que a gente aprende na nossa caminhada, ancorados pelo Evangelho de Cristo e pela doutrina de Allan Kardec. Eu diria inicialmente que uma palestra não é nada mais, nada menos do que um diálogo. Um diálogo onde só o palestrante fala e vocês ouvem, mas respondem ao palestrante com suas dúvidas, com suas concordâncias, com as suas discordâncias. É claro que o palestrante sempre espera que a concordância impere. Assim sendo, Soleni, e a todos vocês da Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, agradeço mais uma vez. Problema do Ser, do Destino e da Dor é um livro que todos conhecem, do Leon Denis, e eu peguei o tema dor e também sofrimento, para a gente conversar um pouco aqui. Partiríamos do pressuposto que somos todos animais, somos do reino animal, e assim sendo, uma das premissas da nossa condição é que a gente tem uma luta ardente pela vida, pela manutenção da vida, pela autopreservação. E isto é uma condição que se impõe a nós quase que como um castigo, quase como uma imposição por nossa condição carnal. E desta cilada, se for, podemos assim dizer, não há escapatória. Somos obrigados, pela condição da carne, a nos protegermos, a nos autopreservarmos. E a própria história da humanidade é, de qualquer forma, um desenrolar deste drama quase trágico e sem fim que se mantém até os dias atuais. Estamos todos nós, o tempo todo, preocupados em nos manter vivos, em nos manter bem, em nos livrarmos da dor. A dor seria então o quê na nossa existência? Uma expiação, uma punição? Ou seria um instrumento para que a gente pudesse reparar os erros dos passados? Seria uma condição para que a gente pudesse resgatar aquilo que cometemos de errado ou de mal em existências anteriores? Eu diria que a dor é até uma lei de equilíbrio, uma lei de educação, que vai nos orientando, vai nos colocando no rumo certo para que a gente cada vez tropece menos, cada vez erre menos.
A dor surge, então, na verdade, dos nossos desajustamentos às leis naturais, às leis divinas. E ela deve ser considerada para todos nós como uma necessidade. Necessidade para aqueles que cometeram, que estão nesta encarnação cometendo e que continuarão cometendo erros, muitos erros. Ela surge então como um agente de desenvolvimento, uma condição essencial para o nosso progresso e para o progresso de toda a humanidade, de todos os nossos irmãos. Nós podemos contrapor a dor ao prazer. São duas formas externas e extremas e inseparáveis, duas sensações que se alternam frequentemente na vida de qualquer um de nós. A dor, ela leva ao sofrimento, que pode ser físico ou moral. A dor física produz sensações fisiológicas, obviamente, materiais, corporais. E a dor moral, ela causa desajustes, desequilíbrios emocionais, produz sentimentos. Sentimentos podem ser de aflições, de ansiedades, de remorsos. A dor, então, ela é fisiológica, é física, ela se dá mais no plano material. O sofrimento causado pela dor já se estabelece mais e se propaga no plano psicológico. É um sentimento que pode nos angustiar, que nos torna muitas vezes vulneráveis, fazendo com que a gente perca o controle da situação ou até a gente sinta uma ameaça à própria integridade física, integridade do eu. E pode existir a dor sem sofrimento. Eu posso sentir uma dor aqui agora, ela se restringe unicamente a uma sensação física, corpórea. E pode existir o sofrimento sem dor, ou seja, eu posso ter sofrido uma perda muito grande, emocional, uma perda amorosa, a perda de um ente querido, não há dor física, mas há este sofrimento emocional. Então, a dor causa sofrimento, pode causar e pode também não causar. No caso, por exemplo, de uma dor emocional, eu traria aqui o remorso, por exemplo. Eu diria que o remorso é uma dor de efeito retardado. Você faz uma ação aqui hoje, comete um erro, muitas vezes não se dá conta, o tempo passa, lá na frente acontece uma situação que te remete para aquilo que você cometeu lá atrás. E você então se dá conta de que fez muito mal a alguém, cometeu um erro. Sobrevém então um sofrimento, que é nada mais do que o remorso, que é um estado de alma que faz com que a gente fique remoendo aquilo que nós fizemos de errado, fica mostrando as nossas falhas o tempo todo em flashes, não nos dá folga, e isto causa sofrimento. Para o remorso, a solução é o arrependimento. E o arrependimento, então, vai nos levar para o resgate. E o resgate, que seriam as correções dos erros, acaba se dando através de novos encaminhamentos que a gente possa dar àquilo que a gente fazia, ao modo como a gente era, como tratávamos as pessoas. Eu vejo, no meu pouco tempo na doutrina espírita, eu vejo e encontrei na doutrina, no evangelho, na codificação, eu encontrei justamente este mapa, este roteiro, para que a gente possa resgatar, possa ter consciência do que foi feito de errado e resgatando isso através das correções desses erros, porque o evangelho é muito claro, ele nos mostra, ele acaba nos mostrando para nós quem nós somos realmente. E uma coisa que eu costumo dizer, ou já disse algumas vezes lá no nosso núcleo de estudo, é que eu vivia muito bem sem o Espiritismo. Eu vivia muito bem. Eu vinha passeando pela vida. Muitas vezes errando, sem me dar conta. Algumas vezes até me dando conta, mas errando assim mesmo, não há problema nenhum. Só que o Espiritismo, eu sinto e senti no início que ele é um peso, ele é um fardo, mas ele é um fardo no bom sentido. Porque a cada novo passo que você dá agora, tendo a doutrina
apreendida, tendo tido a apreensão da doutrina e dos melhores encaminhamentos, a cada passo que você dá, você se cobra. Dei um passo em falso. E muitas vezes, antes de dar o passo, você se alerta. Há uma luz que te alerta, não dê este passo. Há uma luz que te diz, não abra a boca agora, não fale. E antes isso não acontecia. Então a vida era leve nesse sentido, ela era vivida de alguma forma meio irresponsavelmente. Hoje não. Hoje há muita responsabilidade em cada palavra, em cada pensamento, o que é mais difícil, né? Deixar de pensar. Você pode deixar de criticar a pessoa verbalmente, apontando um gesto, mas existe ainda aqui a consciência te criticando. Talvez seja esse o maior trabalho que a gente tem, a maior dor a ser enfrentada é o de reformar a consciência. Porque ninguém vê aqui a minha consciência, ninguém vê o que eu estou pensando, eu vejo. Quando eu olhava para uma pessoa e fazia uma crítica, ou até externava a crítica, isso era muito normal. Hoje, isto não é normal. Ou seja, hoje eu, de alguma forma, faço uma autocrítica. Por que estou criticando aquela pessoa? Por que estou desejando isso ou aquilo? Então, nós precisamos fazer essa correção definitiva em nós, e ela vem através da lei áurea de Jesus. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, posso dizer que a dor física e moral, ambas, nos debilitam igualmente. E muitas vezes a gente acaba não estabelecendo bem qual é a que seja mais cruel. Podemos fazer outra análise entre a dor e a alegria. A dor e a alegria acabam variando de acordo com a elevação da alma. Assim como a criança que vai crescendo e vai se desinteressando dos brinquedos que satisfaziam nós também, à medida em que vamos evoluindo, vamos nos afastando dos antigos hábitos. À medida em que vamos entendendo que na vida terrena tudo é passageiro e tudo é emprestado. Os atrativos da vida vão perdendo suas cores, seus sabores, antes tão brilhantes. E nós pensávamos mesmo, muitas vezes, que eram valores e eram necessidades tão imprescindíveis. A gente, andando pela doutrina, então percebe, se descartando um pouco do materialismo e migrando um pouco para o plano espiritual, olhando para nós nesta outra dimensão, a gente começa a reavaliar os valores realmente essenciais para a vida, que são aqueles que antes nos eram desconhecidos ou até desconsiderados. Resumindo, nós estamos muito ligados ao material, ou estando muito ligados ao material, estaremos sempre mais expostos às dores, aos sofrimentos. Veja que os grandes vultos da história, quando a gente for der uma parada e for pensar um pouco na trajetória dos grandes vultos da história, nós veremos que a elevação dessas pessoas se deram através da soma dos seus sofrimentos. Dificilmente a gente olha para um grande vulto e mede o valor daquele grande vulto pela soma de suas alegrias, daquilo que pouco produziu. O sofrimento, sim. O sofrimento é este catalisador que faz com que a gente se conecte conosco mesmos, com os próximos, com o todo, e comece a se reorientar, a ferir, como diria na aviação, eu venho da aviação, a ferir a nossa bússola para o norte correto. Porque muitas vezes a gente tem uma bússola interna bastante desorientada e muitas vezes voltada só para nós mesmos. Então, sem a dor, nós eliminaríamos o mais nobre dos sentimentos humanos, que é a humildade. A humildade nos faz chegar à dor. E ela nos faz, então, a humildade promover em nós as verdadeiras transformações. Sem a dor, então, não há virtude completa. Porque a alegria é superficial, é fugaz. Acontece agora, daqui 10 minutos você mal lembra que esteve alegre. Mas se você esteve aqui agora com alguma dor muito forte, ela se enraiza em você. E você carrega ela, você leva ela junto para onde for. A dor ensina, a dor faz pensar, faz a gente reavaliar e revalorizar a própria vida.
não só a nossa, a gente começa a olhar também para a vida dos que estão próximos. E mais à frente, quiçá, para a vida da humanidade. A dor, então, é esse sentimento, este ensinamento que deve ser encarado com dignidade. E dentre tantos parâmetros com os quais medimos as nossas emoções, sejam as alegrias, as tristezas, a dor, a felicidade, a angústia, a depressão, a inveja, tantas outras, a dor é certamente a melhor baliza para que a gente avalie nossas vidas. Por exemplo, Michelangelo, que foi pintor, escultor, arquiteto, poeta, anatomista, viveu 89 anos. Morreu não faz muito tempo, 1564, já estávamos descobertos aqui no Brasil. Ele tem uma frase muito interessante que nos remete ao autoconhecimento, para nos autoconhecer. Tira o supérfluo. Tirar o supérfluo. Aclara o obscuro. Acende a luz. Difunde a luz, aquilo que você tiver introjetado, por tudo. E não largues o cinzel. Cinzel é um instrumento de escultor. E eu vejo nessa frase que ele queria dizer que o imprescindível é que nós não nos deixemos abater pelo desânimo, pela preguiça ou mesmo pela dor. Devemos viver esculpindo em nós como uma estátua, esculpindo, tirando as arestas, tirando aquelas coisas que são espinhos em nós, que nos ferem a nós mesmos. Vamos esculpindo até que a gente consiga extrair de um bloco de pedra, de mármore, a beleza. Ele comece a mostrar formas harmoniosas, formas suaves, formas mais puras. Vamos tirando o grosseiro da pedra e vamos trazendo mais sutilezas. Então, a gente sabe que o trabalho de autocorreção é duro, bastante duro, e às vezes a gente vai se desanimar. Mas a gente não precisa se preocupar, porque quando o desânimo vier, alguém lá em cima vai mandar um recadinho. E o recado é a dor. O recado é a dor. Então, com a dor manejando o cinzel, cada um de nós que somos escultores de nós próprios, nós vamos esculpindo em nós e transformando em nós aquilo que era feio em belo, aquilo que era mal em bom, tornando mais harmonioso em nós, tirando essas arestas e fazendo com que nós sejamos, cada dia mais, a cada passo, tenhamos uma forma mais equilibrada e mais passível de contemplação, inclusive da contemplação de nós próprios no espelho. Outra característica da dor é que ela não assedia só os maus, ela também se aproxima dos bons. Missionários como, porém, Cristo, Sócrates, Joana d'Arc, deram exemplos de suas próprias vidas, colocando suas próprias vidas em jogo. Se a gente tomar Jesus como parâmetro, a gente perguntaria qual a régua que nós poderíamos utilizar para medir a elevação de Jesus. Partindo do pressuposto que estamos aqui neste vai e vem incessante em busca de nos aprimorarmos, é óbvio que Jesus, assim como tantos outros espíritos de luz, tiveram uma trajetória de milênios para chegarem onde estão. E certamente passaram por tudo que nós estamos passando, e por isso nos conhecem muito bem. Se a gente pensar em Jesus, pensar no planeta Terra, que tem 4 bilhões e meio de anos, se nós pensarmos que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, e que o Homo sapiens tem 300 mil anos, 4,5 bilhões na Terra, estamos aqui. 300 mil anos. E desses 300 mil anos, 298 mil anos, nós esperamos pelo Consolador. Chegou agora há pouco, há 2.000 anos. A partir daí, a humanidade começou a ser realmente apresentada à verdade, a verdadeira luz, a verdade da palavra de Jesus.
porque há 2000 anos atrás ele tentou, não conseguiu o que pretendia naquela época, e disse então que mandaria o Consolador. E mandou, 1850 anos depois. E ele chegou e veio nos trazer essa luz e entendimento. Então, a soma dos sofrimentos por quais Jesus passou em inúmeras encarnações é o que a gente pode entender de um espírito que estava fora do planeta Terra. Ele veio criar o planeta Terra para entendermos qual a idade desse espírito. 4 bilhões e meio tem o nosso planeta. Ele veio de fora criar o planeta. Não temos a ideia da dimensão, da envergadura de luz de Jesus. Então, as ações mais dignas de admiração, os mais nobres ensinamentos que se pode apresentar à humanidade, todos eles são oriundos das memórias que temos daqueles que sofreram e morreram pela justiça e pela verdade. Nada iguala a tais poderes. Os grandes vultos da história da humanidade deixaram suas marcas de grandiosidades, mas nós, e falamos sempre no nosso grupo de estudos, não temos essa grandeza, obviamente, mas a gente pode, dentro do nosso pequenino escopo, fazer o que nos esteja ao alcance para também deixarmos nossa marca, para trazermos uma centelha de luz para nós e para os nossos próximos. Dor e felicidade. Alguma ligação entre elas? Eu diria que a felicidade traz o brilho das coisas terrestres que perturbam, corrompem e embriagam o ser humano. Então, tudo que nos afastar desta, entre aspas, felicidade, vai nos transtornar, porque nós não entendemos e nós não aceitemos o oposto do que nos seja materialmente felicidade. Porque nós buscamos, através das nossas necessidades físicas, o que o mundo material pode nos oferecer. E se esse mundo material nos nega acesso a esses bens, sobrevém em nós uma infelicidade, uma tristeza. Então, se nós formos viver, entregar nossa vida a esta felicidade, nós estaremos nos fechando em nós mesmos, estaremos reduzindo a limites estreitos, muito estreitos, tudo o que foi em nós projetado para ser grande, ser iluminado. Nossos pensamentos, nossas consciências e nossas almas. Todos esses atributos foram projetados pelo Pai para que nós crescêssemos, evoluíssemos em direção à luz. Mas isso não vai acontecer se a gente estiver preso à noção de felicidade do que o mundo material possa nos dar. Os prazeres do mundo, que nós tantos perseguimos e compramos, algum até a gente compra realmente, eles acabam por achatar a nossa fraca percepção do que seja essa verdadeira felicidade. Então, a felicidade, em resumo, se nós nos ativermos ferrenhamente a essa felicidade que o mundo material pode nos dar, nós estaremos colocando sobre fragilidades e inseguranças tudo o que é terreno, aliás, estaremos colocando em fragilidade e segurança a nossa própria vida, porque tudo que é terreno está sujeito a muitas variações externas às nossas vontades, variações de cunho social, políticas, econômicas e até instabilidades da natureza. A gente vê irmãos que sofreram. Antes disso, tem uma passagem do poeta Mário Quintana, gaúcho, que ele disse, uma das coisas que eu andei lendo dele há muito tempo atrás, e me lembrei agora, que dói mais aqui a minha unha encravada no pé do que a consciência ao saber que morreram centenas de pessoas do outro lado do mundo. Estamos muito presos a nós mesmos. E em mundos superiores, daqui a pouco eu vou falar, isto não se dá desta maneira. Então, sob a dor, nós tanto queremos nos afastar, né, reagir a ela, a gente não percebe que a dor, então, transforma. Ela produz transformações, ela cobra transformações e nos faz avançar. Enquanto que a alegria, a felicidade,
ela paralisa o progresso, não produz nada. Sob a felicidade nós nos acomodamos e apenas usufruímos desses momentos que passam, muito fluidos, sem grandes marcas. Então, adquirir e conquistar, crescer, são todas obras do crescimento. Crescer. E crescer nos remete à nossa reforma interior. É um trabalho, é uma luta incessante com a matéria e com as nossas paixões. E quantas vezes nós não desistimos? Pois é nesse momento que Deus nos envia a dor, para nos clarear o entendimento de que nos seja essencial o alimento útil. Então nós precisamos ou julgamos precisar satisfazer tantas sensações físicas, emocionais, tantas necessidades materiais e, no entanto, diante de uma doença incapacitante ou incurável, geradora muitas vezes de dores atrozes, nós passamos a valorizar coisas muito simples, como o ato de conseguir respirar, ou como o ato de passar alguns momentos sem sentir uma dor crucial. Então, é nesses momentos em que a gente pensa, onde que deixamos todas as nossas ânsias terrenas materiais? Onde colocamos essas cobiças, as nossas ambições, nossos apetites materiais mais vorazes? Tudo isso se desfaz como miragem diante da dor. A dor nos obriga a deixarmos de olhar para fora e nos voltarmos para nós mesmos. Leon Denis diz: a dor física também resulta da desproporção existente entre nossas fraquezas corporais e as forças colossais de tantas manifestações da vida universal. Um pouquinho antes disso, falando ainda da dor física, que promove o desenvolvimento da humanidade, ela é um aviso da natureza para nos preservar de nós mesmos, porque nós abusamos tanto do nosso corpo, dos nossos órgãos, que se a gente se desmedir nesses excessos, a gente acaba por se destruir, comendo em excesso, bebendo em excesso, fumando em excesso, nos drogando, nos exercitando em excesso e até às vezes cuidando do corpo em excesso. Há pessoas que fazem N cirurgias plásticas com a preocupação do material, com a preocupação do físico, e tantas delas falecem na mesa do cirurgião ou contraem depois doenças terríveis em função de transformações absurdas. Então a natureza nos avisa, ela nos manda esse aviso das dores. Então é aí que a gente passa a se conhecer melhor. Quando esses avisos, essas luzes amarelas começam a piscar na nossa consciência, a gente começa a se precaver desses excessos. Então, Leon Denis afirmava, que existe uma desproporção muito grande entre as nossas fraquezas corporais e as forças da natureza. E nós podemos ver que realmente, na tragédia das enchentes no sul, a desproporção é muito grande. A natureza nos domina e pode nos arrasar a qualquer momento. Então, a gente não deve se prender demais aos nossos bens físicos terrenos, porque qualquer cataclismo, um terremoto, tsunami, uma ventania, pode nos deixar sem esses bens terrenos. Então, se a gente estiver muito preso a isso, certamente as dores serão bem maiores. As dores serão maiores. E nas pessoas com grau de evolução espiritual mais adiantado e mais resignadas à dor, ela é como uma asa dada à alma escravizada pela carne, que vai ajudá-la a se desprender e a elevar-se mais alto, tirando um pouquinho os pés do chão. Falamos também que Deus nos enviou a dor para que nos corrigíssemos, assim como a mãe orienta o seu filho. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas se desde aquele momento em que fomos criados simples e ignorantes, viéssemos vivendo plenamente momentos apenas de alegria e bem-estar, certamente estaríamos ainda lá no mesmo nível. Nada teria nos provocado, nada teria nos desacomodado. Então, essa forma passiva, ignorante, continuaria nos dominando. Então, as nossas necessidades mais profundas, nossas capacidades morais estariam estagnadas, sem que a gente se desse conta.
Vamos falar um pouquinho também da juventude e da velhice. Eu vejo que na juventude as nossas energias todas são para fora, gerando em nós todos uma dispersão de nós mesmos. Na velhice, ao contrário. Exaurindo-se as forças físicas, exaurindo-se essa energia que vai para fora, nós começamos a nos voltar para nós mesmos, para dentro. Porque todo aquele deslumbre da juventude começa a se desvanecer. A gente já viveu demais, todos aqui já vivemos bastante, para olharmos para trás, para a nossa infância e juventude, e ver como nos desapegamos de todas aquelas coisas que nos pareciam ser necessárias, imprescindíveis para viver. Continuamos vivos e abrimos mãos dela. Por quê? Porque evoluímos, porque as nossas necessidades passaram a ser outras, mais profundas, mais importantes, mais essenciais. Então eu vejo que a velhice seria a apoteose do pensamento consciente, pensamento sem véus, pensamentos que não encobrem a verdade divina, pelo contrário, que nos mostram. E pelo sofrimento também nós aprendemos uma lição muito importante, que é a humildade. Os sofrimentos, se a gente não se colocar sob a posição da humildade, os sofrimentos continuarão a nos perseguir, enquanto o egoísmo, os interesses, regerem as sociedades humanas baseadas em doutrinas meramente econômicas e sociais. Em humanidades superiores, eu já queria ter dito, humanidades superiores e purificadas, ninguém vive só para si ou para uns poucos, como nós. Nós muitas vezes nos consideramos muito bons, nossos filhos, nossos cônjuges, os familiares mais próximos, um pequeno grupo de amigos. Mas nessas humanidades superiores, todos vivem para todos. Essas humanidades já aprenderam uma coisa que também a gente discute no nosso grupo, que é a dificuldade de a gente entender a palavra amor, amor pleno. Se nós tivéssemos conquistado esse amor pleno, o meu calo não doeria mais do que minha consciência da tragédia que abalou tantos irmãos do outro lado do mundo. Daí estaria me condoendo da mesma forma, ou claro, muito mais, porque haveria uma comunhão, estaríamos todos vivendo como verdadeiros irmãos. Quando um irmão nosso, na carne, hoje se fere, a gente se abala. Mas um irmão nosso que está lá do outro lado do mundo se fere, e mesmo que a gente saiba, nos abala. Para nós, então, que reclamamos das nossas amarguras, das nossas decepções, uma boa receita é a gente olhar para aqueles deserdados, os cegos, os paralíticos, os que sofrem males hereditários, incuráveis, os incapacitados, aqueles que perderam sua dignidade, dependem de alguém, os tristes, os que vivem vidas obscuras, sem quaisquer esperanças, não têm luz, não têm norte, não descobriram o caminho. Se olharmos para essas pessoas, talvez a gente passe a se considerar um pouco menos infeliz. A gente comece a perceber que o nosso sofrimento não é tamanho, não é tão grande, e que a dor que muitas vezes nos abate é necessária. Ela está trazendo um ensinamento, está trazendo um sinal, um aviso. A consciência, então, todos nós, é o aparelho que nós temos para julgar a nós mesmos, ao mundo, aos outros, e para julgar, porque nos esclarece, a consciência nos esclarece. E a dor, embora nos puna, nos machuca, nos faz crescer. E eu traria de cunho próprio uma última frase, dizendo que a dor é um atalho para nós nos conscientizarmos e nos conhecermos plenamente. Que assim seja. Faço. Agradecemos, Jesus, agradecemos ao Pai pela vida, agradecemos por todas as dádivas recebidas, agradecemos inclusive pela dor, agradecemos pelo Evangelho, pelas suas lições, as lições do Pai, do Mestre, nos mostrando
que a dor é necessária, que a dor nos corrige, que a dor nos traz luz e ensinamento. Agradecemos igualmente, obviamente, pelos momentos de felicidade junto dos que amamos nesta existência. Agradecemos pela passagem de todos aqueles que retornaram à pátria espiritual, mas que passaram por nós, deixando cada um deles um quinhão de ensinamento. Agradecemos pelo alimento que temos em casa, agradecemos pelas paredes da casa que nos protegem, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos pela luz que já podemos ver, agradecemos pelos filhos, pelos netos, por todos os nossos parentes, amigos, por os nossos amados que estão no plano espiritual e por toda a humanidade. Que a palavra de Jesus, que nós já sabemos, que nós já seguimos, possa vir a ser um dia aquela que esteja orientando a bússola de todos os nossos irmãos neste pequeno planeta, neste ponto perdido no infinito do universo. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja. Assim seja. Vamos agradecer ao nosso irmão Paulo pela palestra e dizer que volte sempre. Agradecemos a todos os nossos irmãos de Praia Grande que aqui estão, nossos queridos amigos, e a presença de todos que estão aqui neste momento. Que a paz de Jesus esteja e permaneça em nossos corações.